Tá na câmera 2? Né? E aí, meus queridos amigos, tudo bom? Vou fazer algumas lives em formato de pronunciamento, porque agora tem muito jornalista assistindo as lives, para pegar cortes, até para se informar sobre a nossa pré-campanha, que agora vai virar campanha, enfim, vocês entenderam. Então vamos fazer a coisa muito de maneira oficial mesmo, tá? Então nós vamos tratar as coisas nesses termos. Terminou agora a sabatina do candidato do Partido Novo, Romeu Zema, e eu fico um pouco surpreso porque eu nunca fui esse tipo de cara, tá? Os bolsonaristas faziam isso com a gente. Tipo, Tim, nossa, deu mais audiência, mas assim, pra um cara que faz parte de um partido que passou os últimos anos, e essa é a verdade, o Partido Novo passou os últimos anos puxando o saco do bolsonarismo, ter tão menos audiência do que nós, é um tanto quanto frustrante. Eu tô fazendo uma live, convoquei uma live aqui, e a nossa live, ela, em resumo, vai ultrapassar a audiência do pico do Zema agora. Então, eu acho frustrante e é um aviso para todo mundo. O tempo de puxar saco do bolsonarismo acabou. As pessoas estão no Brasil procurando propostas novas. E eu quero falar isso com vocês, tá? Entretanto, a gente precisa colocar aqui. Eu quis levar lá, e eu quero levar para vocês, a tese nossa, que é uma tese não apenas de campanha, mas uma tese de gestão pro Brasil. Eu acho que muita gente falou, Renan, por que você não foi mais incisivo em alguns temas, e eventualmente poderia ser mais incisivo em alguns temas, quando na verdade eu tô já falando não apenas no que fazer, mas no como fazer. Essa é uma eleição muito diferente da eleição de 2018. Eu vi gente no Twitter falando, olha só essa fala do Bolsonaro, Bolsonaro, você vai entrar na favela e sair matando gente? Vou entrar, e ninguém falou nada depois. Nunca houve o como, porque em 2018 foi uma eleição do o quê? Os jornalistas em geral ficavam muito chocados com falas radicais à época do Bolsonaro e apenas questionavam por que ele pensava assim, por que ele era tão radical. E ninguém perguntou como ele ia fazer. No final o Bolsonaro chega ao poder e não entrega absolutamente nada do que ele falava. Nenhuma das coisas intensas que o Bolsonaro falava ao longo da campanha dele aconteceram no seu governo. O que ficou é um Bolsonaro hipotético, que ele fica sendo repetido hoje em dia pela própria esquerda, né? A esquerda fica, não, o governo do Bolsonaro ia ter violações de direitos humanos. E na verdade o governo do Bolsonaro só foi um governo do centrão, sem graça nenhuma, com um sujeito meio burro falando besteira na TV e na internet. Foi apenas isso. Comigo está sendo completamente diferente. Jornalistas, absolutamente todos, estão perguntando como. Você pretende passar a lei de responsabilidade gerencial? Como? Você pretende passar uma legislação penal nova, inspirada no direito penal do inimigo? Como? Como isso passa na Constituição? O nível das perguntas sobre todas as nossas propostas, que são, na sua maioria, mais radicais que a do bolsonarismo, os níveis das perguntas, e eu não estou falando apenas da Globo News, estou falando de todos os lugares, é muito mais alto. Não há comparação entre o modelo das perguntas que estão sendo feitas para mim e com as perguntas que foram feitas para o Bolsonaro à época. E eu acho isso muito bom. Porque se fosse só ficar os jornalistas perguntando, o que você acha sobre isso? Aí a pessoa dá uma opinião radical e o jornalista fica assustado, qualquer um faria campanha. O fato da gente estar conseguindo sustentar as nossas posições no debate público, com forma, e ainda dizendo como nós vamos realizar isso, acho que é a grande novidade que nós temos para essa eleição. Tá? A principal é a área de segurança, naturalmente. Ontem foi muito, muito interessante o fato de quererem pegar algumas medidas específicas que o Bukele adotou, e aí para construir a seguinte coisa, olha, então você não vai fazer, por exemplo, julgamentos coletivos, igual o Bukele fez, e de fato, eu não preciso fazer julgamento coletivo algum. Você pode muito bem entregar um julgamento individual, mas capturando o traficante e punindo ele como tem que ser, com penas maiores e aplicando o que a gente chama de direito penal do inimigo. Por exemplo, a tutela antecipada, fazer prisões antes mesmo dele executar uma determinada missão. Se um traficante conta com uma série de fuzis dentro da casa dele, e esses fuzis estão sob posse desse traficante, estão numa área ocupada pelo crime organizado, na facção a qual ele faz parte, eu não preciso esperar ele pegar o fuzil e cometer, vamos dizer, um assalto, ou ele dar ordem a alguém na rua com o fuzil na mão. Basta apenas a existência do fuzil na casa do traficante e o fato do traficante estar ocupando aquela área e aquela área ocupada por ele, ter ele na estrutura do crime organizado, para nós podemos entender que sim, ele precisa ser preso, a tutela precisa ser antecipada. Essa é a ideia do direito penal do inimigo. Então, nós estamos fazendo algo que para mim é muito novo, e acho que é esse o ponto. Eu fui dormir ontem e acordei hoje com pessoas falando sobre família monoparental, sobre o papel do homem nas casas, o papel do homem em evitar o menino problemático que vai cometer um crime. O Brasil falando sobre desfavelização. Eu acordei hoje com gente falando, não, eu não concordo com essa proposta, não, acho essa proposta absurda, nossa, adorei aquela proposta. Eu vi pessoas discutindo cota racial. Veja, cota, como a direita tem vergonha de falar desses assuntos, que a direita agora virou apenas, vamos dizer, uma imitação da esquerda em temas populistas, as pessoas voltaram a debater cota social.
Porque o meu argumento é assim, eu nem falei que eu sou a favor da cota social, que é um daqueles desculpas que a direita, inclusive a direita do MBL usa. Não, sou contra a cota racial, mas social. Não, não. O nosso programa não tem nenhuma das duas. A gente defende o mérito, a excelência, e a gente acha que pessoas oriundas de famílias mais pobres, se forem trabalhadoras, esforçadas, estudiosas, inteligentes, essas pessoas vão competir em igualdade de condição. Não é que elas vão ter uma vaga garantida, elas vão competir em igualdade de condição porque o Estado vai começar a investir nelas desde antes. Essa é a beleza da coisa. Então, a gente começou a trazer esses temas e a partir de, desde ontem, né, mas hoje isso ficou muito claro pra gente, o Brasil começou a debater proposta. O fato da gente estar debatendo proposta agora é a grande revolução eleitoral do Brasil desde o início desse tal de ciclo de polarização. Eu odeio o tema polarização, eu odeio ficar falando isso porque parece que eu me tornei um jornalista justamente da Globo News, ou um comentarista, mas a real é o seguinte, essa droga existe, e não é que ela é baseada em radicalismos de dois lados, tipo, eu sou um radical de esquerda e um radical de direita. Isso a gente já denunciou, nenhum nem outro é radical. O problema é que há esse problema de imaginação, esse problema de preguiça em construção de propostas, e nós começamos a construir propostas em série, e elas estão se acelerando, se acelerando, se acelerando, de tal modo que as pessoas agora estão começando a imaginar um país diferente. Se vocês comparassem uma coisa, ontem, né, quem assistiu agora a sabatina do Romeu Zema percebeu que foi uma sabatina absolutamente sem graça. A Sadia e a Natuza nem apertaram ele. E não é que elas não apertaram porque elas quiseram ser meio que bananas com ele. É que nem tem muito o que apertar. Aquela laranja não tem suco. Não tem muito o que fazer ali, não tem nada, são apenas opiniões meio ocas que ele tem sobre todos os temas, decoradas com um marqueteiro que não despertam paixões, nem ódio, nem amor, da parte de ninguém. Nem elas despertaram. Comigo elas despertaram suas paixões mais profundas, em geral foram do lado mais negativo, mas foi muito bom. E lá, se você acompanhar hoje, elas não estavam com calhamaços, elas não ficaram, vamos dizer, por horas lendo um gigantesco programa do Partido Novo, porque nada há do Partido Novo. Há ali um PDF que eles protocolaram. Conosco, há um livro. A versão menor tem mais de 400 páginas. Esse aqui tem quantas páginas? A versão de luxo. 350 páginas de proposta. Cara, isso aqui é o único. E aí a Rede Globo, eu vou comentar um bastidor ontem lá, quando eu fui fazer antes da sabatina, eu visitei os estúdios ali do Jardim Botânico. E ali visitando os estúdios, eu vi a equipe do G1 e eles estudaram o Livro Amarelo. Então nós chegamos num ponto em que um partido que está indo para sua primeira eleição com apenas 8 meses de idade, ele faz o que a maior emissora do Brasil, e a Globo fez, eu estou elogiando a Rede Globo, estudasse o programa. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me lembro disso em nenhuma das eleições que eu assisti, estavam estudando um programa. Um programa que não é que assim foi criado por um marqueteiro, porque proposta de governo é criada por um marqueteiro, nada disso. Um programa de governo que está sendo vendido em livro. E aí eu queria fazer o primeiro grande anúncio aqui, tá? Que em encomendas, falta uma série que serão ainda pagas, em encomendas de livros amarelos, já ultrapassamos R$1 milhão, tá? Ou seja, tem alguns que a pessoa vai pagar em boleto, mas em encomendas já temos mais de R$1 milhão vendidos. Falta ainda terminar o pagamento, boa parte, mais de 70%, coisa de 70% disso já foi pago, ou seja, as vendas já estão sendo enviadas, mas em encomendas o número ultrapassou R$1 milhão, tá? E eu posso falar que é uma coisa que eu disse lá no G4, na sabatina com o time do Thales Gomes e do antagonista, que nós financiamos a montagem do nosso partido vendendo livros, e nós estamos agora financiando em grande parte a nossa pré-campanha com livros. Isso num país em que as pessoas não leem. Eu acho que isso é único, isso é meritório, e isso é para deixar nosso time todo muito, muito orgulhoso. Eu recomendo para vocês, por favor, comprem a versão final do Livro Amarelo, tá? Comprem a versão final do Livro Amarelo. Acho que isso faz com que o debate público no Brasil melhore muito. E assim, eu não quero parecer novamente um daqueles caras, sei lá, é papo de jornalista, tipo, o debate público precisa melhorar. Mas assim, o debate conosco é de outro nível. A cobrança com a gente já é muito maior. Basta comparar hoje o Romeu Zema, como foi com ele, e ontem como foi comigo. E eu acho que tem que ser assim comigo, sim. E terá que ser assim sempre com os nossos candidatos. A régua ficou mais alta. E se a régua ficou mais alta, o nosso nível tem que ser mais alto mesmo. As pessoas têm que perceber que para ser governado o Brasil, você precisa de gente inteligente. Então eu sou grato a elas. Eu sei que muita gente está com raiva. Eu estou recebendo muita mensagem: Renan, parecem duas cobras que estavam te atacando. Não deixavam você falar. Cara, é do jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. Acho que fui muito bem. Acho que tenho muito a melhorar. E eu acho que daqui em diante é só melhora. É só melhora. E espero que as perguntas nos próximos sabatinas sejam sempre nesse nível. O Juan Patrick está ali. O Renan foi muito educado com elas.
Ué, mas não vai ser diferente. No final eu agradeci elas. Elas deram uma oportunidade pra gente. Tá? Gente, nós não estávamos presentes no grande jogo até um ano atrás. Tentem se lembrar como nós estávamos em 2024, eleição de prefeito de São Paulo, que o Pablo Marçal brilhava. O Kim não teve o direito de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo constando algumas pesquisas com mais de 10%. O Kim não teve o direito. A gente tinha que ficar como espectador gravando live falando do assunto. Pois bem, hoje nós estamos no principal palco, já em terceiro nas pesquisas, respondendo perguntas difíceis na maior emissora do Brasil. Nós existimos, nós estamos no jogo. A coisa está acontecendo. Então, o jogo mudou completamente. E ele se deu de uma maneira diferencial. E eu quero falar dela agora, porque todo mundo falou, Renan, quais são os seus critérios? Quais são os KPIs? E eu vou colocar aqui hoje na nossa live pronunciamento quais são os indicadores que nós vamos exigir dos municípios e depois dos estados, para eles se qualificarem a receber mais recursos, ou para, caso não atingindo essas metas, os seus respectivos líderes do executivo, prefeitos e depois governadores não possam concorrer às eleições seguintes. Que é isso que vai determinar tanto, vamos dizer, o elemento de premiação quanto o elemento de punição. Antes de entrar neles, senhor Rafa Almeida Riso, quantas pessoas nós temos ao vivo? 22 no YouTube. TikTok temos... Não, Instagram temos 500, TikTok temos 2. Então temos quase 25 mil pessoas ao vivo. Ao vivo nas suas redes pessoais. Ok. Vamos lá. Acho que é um bom número. Vamos lá. Quais são os 10 indicadores? Haverá outros, mas quais são os 10 indicadores principais que nós vamos propor junto ao Congresso Nacional para serem alvo da atuação dos nossos comissários nos municípios e que contarão com indicadores, contarão com painéis muito claros, que inclusive terão uma transparência total. E até vou comentar um negócio, o presidente da República em pessoa, todos os meses vai premiar os melhores administradores públicos. Então os prefeitos das melhores cidades vão se encontrar com o presidente da República, tão logo eles batam a pontuação mais alta num determinado período de tempo. Se a gente conseguir oferir isso mensalmente, melhor, mas o ideal será anualmente. E aí nós vamos dar prêmios para essas cidades, vamos inaugurar obras nessas cidades, o presidente da República vai nessas cidades participar de inaugurações, ou seja, nós vamos criar um clima fértil para que bons prefeitos, bons administradores públicos entendam que atingir objetivos os premia. Então, e não importa o partido, se um membro de um partido que eu não concordo ideologicamente atingir essas metas, ele vai estar fazendo bem pro Brasil, logo o presidente da República tem que apoiá-lo. Somos ou não somos patriotas? Aqui, meus amigos, ó, aqui é um gráfico de ganho agregado de seguidores, tá? Em todas as redes sociais, desde janeiro deste ano. Quem é o azul que começa muito bem? Flávio Bolsonaro, e por uma razão. Flávio Bolsonaro não tinha uma rede social cheia, e aí ele foi anunciado como o sucessor do bolsonarismo na virada do ano. Aí ele explode de seguidores, porque todo o bolsonarismo passou a seguir o Flávio. Natural. Eles não seguiam. O Flávio Alto, claro, ele tinha a rede social mais broxada dos membros da família. Eu tava lá embaixo, não ganhava seguidor, eu sou o verde. Lá pra maio, eu ultrapasso em crescimento o Flávio Bolsonaro, e não mais perdi isso. E agora estou disparando. Isso aqui é em todas as redes sociais, é no agregado. Então, Zema, Caiado e quem é outro? E Lula estão com redes sociais mortas. Eu e Flávio estão sumindo e eu estou subindo mais do que Flávio. Então, me aguarde, isso aqui é um indicador de interesse gigantesco. Isso é um indicador de potência, de energia na campanha, tá? E isso vai só aumentar. O Flávio Bolsonaro, o Lula, vocês tinham que ter me destruído antes. Agora eu tenho espaço na televisão e aí toda vez que eu vou, eu cresço mais do que vocês. Então, se preparem porque, havendo tempo, nós vamos pegar todos vocês e é isso aí.